Boa noite! Estamos ao vivo aqui para o dia 6 do nosso grupo 77. Meu nome é Maíra Peixoto, eu sou coaching de emagrecimento da Emagrecenter e vim trazer mais o nosso tema de hoje. Boa noite a todos, boa noite a quem for chegando aí. Quem for chegando vai me dando um oi, vai falando aí comigo. Gente, hoje a gente vai conversar sobre um tema muito importante. É um tema que impacta completamente tanto o nosso dia a dia quanto a nossa dieta. Todo mundo que for chegando vai me dando oi, boa noite. Estou aqui em casa, voltei pro meu cantinho já pra minha cadeira aqui. Todo dia eu venho aqui, aí eu fico tentada a colocar filtro, eu vou escolhendo. Aí eu falo, vou colocar esse, no final eu acabo não colocando nenhum, fica tudo muito diferente do meu rosto, aí eu deixo do jeito que tá mesmo. Boa noite, gente, queria pedir pra vocês clicarem aqui no aviãozinho de baixo, envie essa live pra 3 pessoas, 4, 5 pessoas, pra quem vocês puderem aí, né? Já mandem o coraçãozinho, já mandem os comentários pra gente conseguir distribuir mais ainda o nosso conteúdo, tá? Queria falar com vocês que no fim de semana foi muito legal. No sábado a gente conseguiu aí mais de 20 pessoas online e ao vivo, né? Eu achei que não ia ter porque esse tanto de gente, porque sábado, né? O povo tá querendo sair, tá querendo comer, mas não, teve muita gente. Fiquei muito feliz. E ontem, no domingão, a gente teve mais de 30 pessoas ao vivo, então também foi ótimo. O pessoal realmente está gostando muito, né, desse encontro que a gente está fazendo diário aí. E eu queria compartilhar com vocês também que eu fiquei muito feliz porque hoje é dia de análise de meta em Mariana, na unidade daqui de Mariana, né? E a sessão de análise de meta é aquela sessão de coach que a gente faz para poder ver como que tá o processo, para perguntar, né, ver o que o paciente tem de dúvida, quais que estão sendo as dificuldades. Qual o momento do dia que está sendo mais difícil, né? A gente conversa muito nessa sessão de análise de meta. E 3 pacientes falaram comigo que, assim, estavam prestes a desanimar, desistir mesmo, mas ficaram motivadas por causa desses encontros que a gente está fazendo aqui do 77. Então, eu fiquei muito feliz, gente, de poder participar, né, desse momento aí com vocês. Eu não tô preparando, sabe, assim, não é nada intencional, eu tô deixando assim, no dia eu acordo e penso, qual que é o tema que eu vou falar hoje? Aí peço, né, que Deus me ilumine um tema que a maioria das pessoas estão precisando aí de ouvir, vou lá e falo sobre esse tema. Então tá sendo bem legal, porque eu tô fazendo assim de uma forma bem intuitiva e eu tô vendo muito resultado de vocês, então isso tá me deixando muito feliz, tá bom? O nosso tema de hoje, né, já falei um pouquinho, a gente já pode começar. O nosso tema de hoje que eu preparei para falar com vocês sobre escolhas, tá? Tem paciente nosso ainda que vai chegar, né, tem gente ainda para chegar, o pessoal do grupo 30 dias, os pacientes de Mariana, Ouro Preto e Itabirito, os nossos seguidores, mas já vamos conversando. Hoje o nosso tema é sobre escolhas, tá? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho de como que essas escolhas influenciam no nosso processo de emagrecimento, se vocês acham que elas influenciam, se vocês acham que não, que a gente pode escolher o que quiser, né? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Primeiro eu queria perguntar para vocês, já estamos aí em 18 pessoas, eu queria perguntar uma coisa para vocês, queria que vocês escrevessem aí nos comentários. Vocês acreditam que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas? Vocês acreditam que a gente faz escolhas diariamente? Ou não, assim, a gente não tem responsabilidade sobre as nossas escolhas, nós somos levados a fazer as nossas escolhas. O que vocês acham sobre isso? Escreva um pouquinho aí pra mim. Né? Todo mundo tá chegando, boa noite aí, mandem aí nos comentários. Queria perguntar isso pra vocês, né? Por quê? A gente faz escolha o tempo inteiro, tá? A todo momento da nossa vida, a gente faz escolha. Desde as pequenas, né? Das escolhas pequenininhas até as escolhas gigantes, mas a gente sempre está fazendo escolha.
Por exemplo, agora, nesse momento, eu escolhi estar aqui com vocês. Ninguém tá me obrigando, né? Eu estou aqui com vocês porque eu gosto, porque eu quero. A gente não tá aqui num contrato de trabalho, por exemplo, né? Não tem nenhum tipo de obrigação. Eu escolhi falar aqui com vocês. Eu escolhi o nosso tema, eu escolhi o lugar que eu tô sentada, eu escolhi fazer a live aqui ou fazer lá na clínica. São escolhas, né? Então, eu queria começar perguntando isso para vocês. Vocês acreditam que a gente tem escolhas, que a gente faz escolhas diariamente? Deixa eu ver aqui, vocês já estão escrevendo para mim. Ana Flávia escreveu: temos sim responsabilidade com nossas escolhas. Karina escreveu que fazemos escolhas o tempo todo, né? O tempo todo a gente escolhe. Deixa eu ver quem mais aqui. Valéria, hoje eu consegui entrar. Que bom, Valéria, seja bem-vinda. Então, eu queria saber de vocês. Vocês acham que a gente faz escolhas, né? Ou não, nós não temos responsabilidade sobre as nossas escolhas. Escrevam aí pra mim o que vocês acham. Lorânia, únicos e exclusivamente responsáveis pelas nossas escolhas. Elas são frutos de nossos resultados. Sim, Nayara, sim, é nós que sempre fazemos nossas escolhas. A gente tem, principalmente a gente brasileiro, tá? Então, eu tô falando num todo, assim. Principalmente aqui no Brasil, a gente tem, sem entrar em nenhum tipo de assunto polêmico, sem entrar em nenhum tipo de política, mas aqui no Brasil a gente tem muito uma forma de pensar de deixar a responsabilidade para o outro, sabe? Então, assim, a grande maioria das pessoas sempre deixam a responsabilidade para o outro. Então, por exemplo, vou dar um exemplo simples, tá? Uma coisa simplérrima que eu sempre vejo. Tipo assim, às vezes a pessoa joga um lixo na rua, por exemplo, e fala que se ela não jogar o lixo na rua, o gari não vai ter serviço. Vocês têm uma ideia de onde que chega o nível de pensamento crítico, né, de algumas pessoas. Então, assim, a gente tem muito vitimismo aqui no Brasil, sabe? A gente tem muito aquela questão assim, nada é responsabilidade nossa, ninguém olha pela gente, o governo, né, não sei o quê, enfim. E a gente é levado a pensar que nós não temos responsabilidade sobre as nossas escolhas. A gente é levado a pensar isso, sabe? Assim, pensar que as escolhas são feitas por outra pessoa, enfim. Então, a gente precisa de ter esse pensamento crítico, de começar a pensar o seguinte: será que eu tenho responsabilidade sobre as minhas escolhas? Ou será que as pessoas que têm, será que eu sou levado a escolher isso? Então, por isso que eu queria começar fazendo essa reflexão com vocês, tá? Deixa eu ver o que mais vocês escreveram aqui. Valéria, ultimamente não estou conseguindo fazer escolhas, muito trabalho. Samara, sim, responsabilidade toda nossa. Nossa, Luciana escrevendo a responsabilidade. Boa noite, quem mais tá chegando aí? Boa noite. Então, o que acontece, gente? A gente escolhe desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai deitar. O nosso dia é repleto de escolhas. Muitas delas, a maioria delas, tá? A maioria das escolhas que a gente faz são escolhas impulsivas. Tipo assim, que você não pensa pra escolher, você só vai lá e escolhe. Como, por exemplo, comer fora de hora. É uma escolha impulsiva, tá? Ou então, a gente faz escolhas assim, ou a gente faz escolhas impulsivas, ou a gente não tem noção da escolha que a gente fez. A gente faz por força de hábito, como foi a primeira coisa que a gente conversou, né? Sobre os hábitos. Mas são escolhas. Então, por exemplo, você, quando acorda de manhã, tem pessoas que escovam os dentes assim que acordam. Tem pessoas que tomam café da manhã e depois escovam os dentes. E deve ter gente que nem escova o dente, né? Sempre tem, vai saber, né? Mas, enfim, você escolhe acordar com soneca, ou pular direto, ou dormir até mais tarde. Você escolhe. Ah, Maíra, não, eu não escolho não, porque se eu pudesse, eu dormia até 10 horas, mas eu tenho que acordar para ir para trabalhar.
mas o seu trabalho é uma escolha, né? Tem muitas escolhas que meio que a gente é obrigado a fazer, eu entendo isso, mas mesmo assim são escolhas. Por quê? Você escolhe dormir mais 5 minutos ou não, você escolhe o que você vai comer de manhã, se você vai comer em casa ou no trabalho, se você vai comer, se não vai comer, são escolhas. E mesmo quando a gente pensa assim, ah, Mayra, não, hoje eu tava atrasado e eu comi qualquer coisa, porque eu tava perdendo hora. Se a gente for levar, gente, no íntimo da responsabilidade, perder hora é uma questão de escolha. Porque você poderia ter dormido mais cedo, você poderia ter colocado o telefone longe, né? Porque o soneca, ele é muito tentador mesmo. Ele desperta lá, você vai lá só mais 5 minutos e esses 5 minutos vira infinito, né? Como que a gente faz para não apertar o soneca? Deixa o telefone longe. Se você dormir, sua cama for aqui, o seu telefone estiver lá, você tem que levantar para desligar ele. Ou então ele fica tocando até que alguém desligue, que você desligue. Então, assim, se você fizer isso, você não vai perder hora. Ah, Maíra, não, mas é porque eu saí de casa e tinha... o trânsito tava ruim, por isso que eu cheguei atrasado. É uma escolha, porque a gente escolheu sair de casa em cima da hora. Se você saísse de casa com antecedência, o trânsito poderia estar ruim, mas você pode, por exemplo, programar de chegar com meia hora de antecedência. Aí se alguma coisa acontecer, você vai chegar na hora certa, sabe? Então, é uma questão de escolha. Ah, Maíra, boa noite, todo mundo que tá chegando. Não, Maíra, eu não tinha nada para comer, então eu tive que escolher a primeira coisa que veio pela frente. Não teve planejamento, porque você já tinha que saber o que você ia comer antes. Então, assim, eu não tô querendo ser chata, gente, não é chatice. Mas eu preciso de mostrar para vocês que a responsabilidade é nossa. E a gente não sabe bater no peito e falar... A culpa foi minha, a responsabilidade é minha. Então eu tiro o chapéu para quem chega lá na clínica, porque tem paciente que chega assim, eu não sei por que eu não emagreci essa semana. Não, Mayra, mas não é possível, eu não sei o que aconteceu que eu não emagreci. Aí a gente vai puxando, aí descobre um fim de semana, descobre uma falta de horário, descobre que não bebeu água, sempre tem alguma coisa, tá? Agora eu tiro o chapéu pro paciente que chega e fala assim, Mayra, essa semana eu não fiz dieta. Provavelmente essa semana eu não vou emagrecer porque eu sei que eu não fiz dieta. Isso é assumir responsabilidade. Isso é bater no peito e falar, a escolha foi minha, foi errada, mas eu tenho noção da minha escolha. Então hoje eu queria muito, né, a gente tá chegando aí pertinho do final, amanhã vai ser o último dia do 7/7, que a gente finaliza com a nossa live das 19. E eu queria, assim, a gente tá aprofundando nos assuntos. Quem tá acompanhando desde o primeiro dia, né, a gente já vai criando uma certa liberdade, uma certa intimidade de falar de assuntos um pouco mais internos, né, mais sérios, e de falar as verdades com vocês. A gente precisa de falar a verdade. Por quê? A grande maioria das pessoas não falam a verdade e é por isso que a gente não vê resultado. É por isso que a gente não melhora, é por isso que a gente não vê as mudanças, porque a gente não fala dos resultados, né? A gente não fala as verdades. Então, o que acontece? Se você tem feito escolhas erradas para a sua alimentação, a responsabilidade é sua. Não é do seu marido, não é do seu filho, não é do seu trabalho. A responsabilidade das suas escolhas é de você. A gente até pode, tem semanas que a gente faz escolhas ruins, mas mesmo na semana que a gente faz escolhas ruins, a gente tem que ter a consciência de que a responsabilidade é nossa. Maíra, essa semana eu não fiz dieta, mas esse mês de julho eu não fiz dieta porque tava frio e eu comi um monte de bobagem. Ok, mas foi uma escolha sua. Você poderia ter feito diferente. Você não fez, tá tudo bem. É só a gente corrigir daqui pra frente. Mas a gente precisa ter noção de que existe uma escolha. De que eu fiz uma escolha. Boa ou ruim, eu fiz uma escolha. A gente escolhe seguir o cardápio. A gente escolhe achar que já é nutricionista e falar tudo que não, eu devo ter que comer isso aqui mesmo. São escolhas, gente.
Por isso que hoje eu queria muito conversar com vocês sobre escolha. Existem algumas escolhas que a gente tem influência externa sobre elas, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, criança. Criança é muito influenciável, né? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Boa noite, boa noite. Boa noite todo mundo que chegou. Ah, Valéria, seu look tá lindo, amei. Obrigada. Deixa eu ver quem mais falando aqui. Boa noite, todo mundo que tá chegando. Boa noite, mais gente chegando aí. Então, o que acontece, gente? As crianças, por exemplo, são muito influenciáveis, né? Então, as escolhas delas são influenciadas por amigos, por outros adultos, por mídia, né? Hoje pela internet, porque as crianças acabam que elas têm acesso, né, à internet. Então, a gente tem algumas influências sobre as nossas escolhas. Quando o assunto é emagrecimento, a gente tem que tomar muito cuidado em quem a gente permite influenciar nas nossas escolhas. Então, eu queria puxar uma outra reflexão para vocês, porque hoje em dia, com esse acesso que a gente tem na internet, com esse momento que a gente tem passado, esse momento de pandemia, que a gente está muito em casa, a gente tem ficado mais ainda na internet, né? A gente tem mais acesso ainda. Então, a gente aqui no Instagram, a gente segue muitas pessoas, né? Todo mundo hoje tem a possibilidade de falar alguma coisa na internet, então, assim, não precisa de você ser formado ou não, né? Todo mundo tem uma opinião sobre tudo. E muitas vezes a gente é influenciado por pessoas erradas nas nossas escolhas. E quando isso quer dizer diz respeito à alimentação, é mais complicado ainda, tá? Então a gente tem que parar para pensar sobre isso. Quem hoje influencia nas minhas escolhas? Eu não sei se vocês já repararam que é assim, por exemplo, geralmente uma pessoa começa a usar alguma coisa, tá? Antigamente a gente tinha influência das novelas, né? Quem tem aí 30, 25 para lá, para mais de 30, 40, sabe disso. Antigamente a gente tinha muita influência das novelas, dos artistas. Hoje em dia a influência não é mais da televisão. É também, mas a maior parte da influência hoje é sobre rede social, né? Então a gente tem as influenciadoras mesmo, os blogueiros que têm aí milhões de seguidores, ok. Quando começa-se a usar alguma coisa, quando começa-se a falar sobre alguma coisa, as pessoas começam a procurar. Então, vira e mexe sai alguma coisa de alimentação. A dieta não sei das quantas, tomar não sei o que, o óleo de coco não sei das quantas, o óleo de cártamo não sei das quantas, o cromo, o suplemento XYZ. Isso tudo que a gente vai acompanhando influencia as nossas escolhas. E você que tá aí ouvindo pode pensar assim, claro que não, Maíra, eu escolho por mim mesmo. Que isso, ninguém escolhe por mim. A gente pensa que é, gente, mas a gente é influenciado o tempo inteiro. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente deixa entrar, quem a gente permite entrar na nossa casa, quem a gente permite entrar na nossa cabeça, quem a gente permite entrar na cabeça dos nossos familiares, porque a gente é influenciado o tempo inteiro. Se uma pessoa que tem um certo prestígio começa a falar de um produto X, todo mundo começa a procurar saber que produto que é esse. Se uma pessoa, né, começa a falar que emagreceu com a dieta X, todo mundo quer saber que dieta que é essa. Então, assim, pouco importa se o que ela fez foi exatamente a mesma coisa, por exemplo, do que a gente faz aqui na Emagrecenter, porém com um nome diferente. Se começou um burburinho sobre aquele assunto, todo mundo vai procurar saber. Então, as nossas escolhas são nossa responsabilidade. Então, assim, tem que bater no peito e assumir que é nossa responsabilidade. Porém, muitas vezes elas são influenciadas, mesmo sem a gente perceber. Então, hoje eu queria chamar muito a atenção de vocês para fazer esse tipo de reflexão. Por que que eu como tal coisa? Por que que eu
eu sempre comi pão e agora eu tenho que comer ovo? Porque começaram a falar do ovo. Mas eu sempre comi pão, mas agora é tapioca. Mas eu sempre vi que azeite era saudável, agora o azeite não é saudável. A margarina Becel antes era amiga do coração, agora ela é a inimiga mortal. E isso tudo vai influenciando nas nossas escolhas. Quando você está num processo de emagrecimento, uma coisa que facilita é você deixar as suas escolhas alimentares na mão de um profissional. E aí eu não tô falando que você abre mão do seu direito de escolha, não. Você simplesmente terceiriza esse momento, entende? Então, ao invés de eu ficar pensando o tempo inteiro o que eu vou comer, qual a quantidade que eu vou comer, por que eu vou comer, eu deixo essa responsabilidade na mão de um profissional que eu reconheço como competente. Então, quando você procura um nutricionista e ele te passa um cardápio e você segue, você entregou as suas escolhas alimentares para um profissional que você confia. Aí tá tudo ótimo, né? Agora, quando você vai lá, confia nesse profissional, pega as escolhas desse profissional, porém você começa a trocar tudo o que ele te pediu para comer. Ao invés de comer isso, você come aquilo. Ao invés de comer nessa hora, você come em outra. Ao invés de não beliscar, você tá comendo o dia inteiro. Aí você não está fazendo as escolhas certas. Se você vai na cozinha para tomar um copo de água e ao invés de tomar um copo de água, você vira para a esquerda e faz um lanche, toma um café preto, come 3 biscoitos e sai da cozinha sem ter bebido a água, você fez uma escolha naquele momento. Muitas vezes a gente não para pensar que foi uma escolha porque é tão intrínseco, tá tão dentro da gente, a gente faz aquilo há tanto tempo que a gente passa a achar que não tem escolha mais. É aí que eu quero chamar a atenção de vocês. Lembra que no primeiro dia a gente conversou sobre os hábitos? Os hábitos, eles são escolhas que a gente fez em sequência. Você fez a mesma escolha, Dia após dia, o seu cérebro armazenou aquele caminho de uma forma que ele não gaste mais energia, aí vira hábito. Quando vira hábito, é mais difícil ainda de tirar. Então, hoje eu queria perguntar novamente para vocês, né? Perguntei no início, agora eu já falei aqui muitas coisas e agora eu quero perguntar novamente. Eu perguntei se vocês acham que tem responsabilidade sobre as escolhas. Muita gente aí respondeu que sim. Agora a minha pergunta é outra. Quais têm sido as suas escolhas alimentares? Você tem feito boas escolhas alimentares? Conta pra titia aqui embaixo. Você tem feito escolhas que vão contribuir para o seu emagrecimento? Você acha que sim? Você acha que as coisas que você tem comido estão melhorando o seu processo de emagrecimento? O que você acha? Sim ou não? Escrevam aí para mim nos comentários se vocês acham que tem feito boas escolhas ou se as escolhas que vocês têm feito, estão mais ou menos, estão mais para menos, estão ruins. Como estão essas escolhas, né? Já tem gente respondendo aqui para mim. Sim, sim, não, eu não, sim. Deixa eu ver quem mais tá aí. Sim, né? Como certo e quando piso na bola, custa voltar. Voltar aí, bom hábito. Sim, deixa eu ver quem mais responde. É extremamente importante a gente pensar em como tem sido as nossas escolhas. Nestas 2 semanas não fiz boas escolhas, acho até que engordei. Deixa eu ver quem mais. Andresa, eu não. Fiz um tempo certinho, Maíra. Agora estou refém do pão novamente. Volta pra gente, Elicele. Gente, Elicele é a dona da loja que eu estou usando todos os acessórios esses dias. A ousadia, viu? Todo mundo já me perguntou, Elicele, dos colares aí, ó. Depois todo mundo vai lá ver que os produtos são lindos e o preço melhor ainda, tá? Volta pra gente, Elicele. Precisou, volta pra clínica. Tento, mas sempre tenho recaída. A Paty é porque eu estou no Emagrecenter. Isso mesmo, Paty. É que todo mundo faz boas escolhas, quem tá com a gente. Lorane, em grande parte sim, mas eu oscilo em alguns
algumas questões. Branca, apesar de ter fugido algumas vezes, estou sempre seguindo o cardápio, às vezes, sim. Tô tentando, mas às vezes tenho recaídas. Márcia vai fazer um mês que entrei, estou firme colhendo bons resultados, isso mesmo. Gente, quando você escolhe ir para Emagrecenter, agora eu tenho que puxar, né, a nossa sardinha, mas assim, se você quer emagrecer, parei e pensei, eu preciso de emagrecer, não tô feliz com o meu peso, né? Não tô satisfeita com a minha vida desse jeito, eu tô com um quadro de obesidade, tô com um quadro de sobrepeso, eu quero mudar, enfim. Se você escolhe procurar um profissional qualificado, né? Um apoio bacana para poder te ajudar, você já começou fazendo uma boa escolha, tá? Então, assim, não tô falando que a gente, nós somos os melhores, eu acho que sim, mas enfim, cada um escolhe, né? Mas o que eu tô falando é o seguinte, se você precisa de uma ajuda e procura um profissional, você já tá com meio caminho andado para dar certo. Por quê? Muita gente quer emagrecer e procura o quê? Procura blogueira, procura a prima, pede a dieta pros outros. O que mais tem, gente, é paciente que fala assim, Maíra, a minha irmã, a minha cunhada, a minha prima fazia aqui no Emagrecenter. Aí eu peguei o cardápio dela para eu fazer. Mas eu não tava tendo o mesmo resultado que ela, né? Então, muita gente faz isso, tipo assim, pega o cardápio do Emagrecenter de alguém, tenta fazer e não tem os mesmos resultados. Por quê? Emagrecimento vai muito além do que simplesmente pegar um cardápio, gente. Isso que a gente está fazendo aqui é apoio no emagrecimento. Quando a gente faz os nossos encontros, as lives, as sessões de análise de meta, os retornos, a consulta com o nutricionista, isso tudo contribui para o sucesso do programa, para o sucesso do emagrecimento. Não é simplesmente uma dieta. Se você quer uma dieta, é só você digitar no Google, dieta de tantas calorias por dia, vai vir milhões de resultados. Para isso, você não precisa de um profissional. Você precisa de um profissional para te dar apoio. Você precisa de um profissional para pegar na sua mão na hora que você quer desistir. Você precisa de um profissional para poder te dar ânimo na semana que você não foi tão bem. Você precisa de um profissional para puxar a orelha de vez em quando você agarrou num peso e não sai dele mais, né? Hoje mesmo a gente teve isso lá. Teve 3 pacientes que agarraram. Uma agarrou no 84, uma agarrou no 81 e uma agarrou no 78, se eu não me engano. Agarrou mesmo, tipo assim, tem umas 3 semanas que não sai. Eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, vocês estão precisando escrever o número, coloca na boca do sapo e manda o sapo embora, porque tá doido, vão resolver isso aí. Ou então escreve, eu falei com a paciente assim, escreve o número na folha do papel, vai lá, queima o papel e fala, eu levo embora esse peso junto que eu não quero ele nunca mais, né? Brincadeiras à parte, mas assim, a gente precisa de tomar uma decisão. Você precisa de fazer escolhas. E quando você tem profissionais para te ajudar nessas escolhas, é muito mais fácil. Agora no inverno, né? E assim, eu também tenho essa dificuldade. Eu tô sem blusa porque até que agora tá quentinho aqui em casa. Quando eu tô falando, tô pensando, eu fico agitada, então eu sinto calor. Mas agora no inverno, que tá fazendo muito frio, eu não sou fã de frio particularmente. Maíra, eu detesto frio, eu gosto de calor. Eu gosto de calor mesmo, sabe? Tá suando, adoro. Eu prefiro suar do que ficar sentindo frio. E quando a gente tá no inverno, tem muitos pacientes que não conseguem seguir a dieta no inverno. Maíra, a culpa do inverno? Não, a culpa não é do inverno. Entendeu? É porque com as temperaturas mais frias, a gente quer ficar o mais confortável possível. Então, as pessoas querem o quê? Eu sempre falo isso com vocês, não é poupar energia. Então, eu quero ficar deitada, eu não quero movimentar, eu quero ficar na coberta, eu não quero caminhar, eu quero comer caldo, eu não quero comer salada que é frio, eu quero tomar chocolate quente, eu não quero tomar suco detox, sabe? Então, são escolhas. Essas escolhas têm sido influenciadas pela temperatura, mas são escolhas. Por quê? Tem gente que corre no inverno, não tem? Tem gente que vive no inverno, tem país aí que é frio o ano inteiro. E aí só por isso eu vou ficar entupindo de comida o ano inteiro? Então, assim, o inverno, ele influencia sim nas nossas escolhas, mas elas ainda são nossa responsabilidade.
Se o seu filho ganhou peso, por exemplo, se você tem uma criança em casa e ela tá gordinha, ela fez escolhas, mas as escolhas dela são responsabilidade sua, porque você ainda é responsável por ela. A adolescente que começou a trabalhar, que já tem dinheiro, que vai lá e compra as coisas, aí a responsabilidade não é da mãe mais. Vocês entendem? Aí, se engordou, se tá ganhando peso depois que ficou adolescente, aí já é, né, um pouco aí é muito pouco a culpa dos pais e mais a culpa da pessoa. Você que é adulto ganhou peso, a culpa é só sua. A culpa não é do marido, a culpa não é do filho, a culpa não é do casamento, a culpa é sua. Então a gente precisa assumir a responsabilidade pelas nossas escolhas. Dói, tem hora que dói. Tem hora que dói você virar e falar assim, nossa, essa semana eu não emagreci e eu não emagreci por minha culpa. É muito mais fácil a gente colocar a culpa em outras coisas. É mais fácil eu falar, mas eu não sei o que aconteceu, eu não sei, foi visita, foi a tireoide, foi não sei o que. A gente inventa qualquer coisa, né? Porque é difícil assumir a responsabilidade. É difícil você virar e falar assim, a gente nunca fala isso, você vai virar pro seu chefe assim, olha, hoje eu perdi hora porque ontem eu fui dormir 1h assistindo Netflix. Não vai falar. A gente inventa alguma coisa, né? Porque assumir a responsabilidade é difícil. Mas só existe evolução, só existe crescimento pessoal, profissional, em todos os âmbitos, quando você assume a responsabilidade. Quando você toma as rédeas da sua vida, você é capaz de crescer, evoluir e transformar a sua vida. Se você toma as rédeas das suas escolhas alimentares, se você toma as rédeas das suas escolhas de hábitos de vida, por exemplo, de praticar atividade física, de não beber demais, de não fumar, de tudo. Se você toma essas rédeas, você vai transformar a sua vida, você vai transformar a sua saúde, você vai transformar o seu corpo, a sua autoestima. Então, a gente precisa aprender a assumir a responsabilidade. Se alguém teve culpa, a culpa foi minha. Eu decidi comer. E se você não está fazendo escolhas boas até agora, até hoje, até agora que a tia falou, tá tudo bem. Tá tudo bem. Mude de agora pra frente. Não dói falar que eu errei. Não dói falar que eu tava culpada. Não dói agarrar 1 mês, 2 meses no mesmo peso. Igual eu falei com as meninas hoje. Eu falei assim, gente, acontece. Ninguém é perfeito. Tem semana que a gente tá com vontade de tomar caldo e tomar chocolate quente mesmo, ok. Mas eu só não posso fazer isso o mês inteiro. O inverno inteiro. O ano inteiro, a vida inteira. Então, a partir de hoje é a nossa tarefa, tá? De hoje. É a gente assumir a responsabilidade sobre as nossas escolhas. A tarefa de hoje, eu quero que você pare e pense em todas as coisas que você comeu hoje. Hoje é segunda, tá? Segunda é o Dia Internacional da Dieta. Então, segunda é um dia que a gente já tem que ter voltado pro foco, já tem que ter feito tudo certinho o dia todo. Se você não fez, tá tudo bem, mas faça de agora pra frente. Tudo que passou, gente, eu não tenho mais nenhuma coisa, eu não tenho mais nada o que fazer, não dá pra fazer nada, só dá pra aprender, tá? A única coisa que a gente faz com o passado é aprender. Não adianta eu remoer, não adianta eu ficar triste por causa disso, não adianta eu me culpar. A única coisa passível de ser feita com o passado é aprendizado. A única coisa que eu posso fazer com o futuro é planejamento. Não tem como eu ficar ansiosa pensando em como que vai ser a minha pesagem semana que vem, como que vai ser daqui a um mês, como que vai ser. Eu só vou ficar ansiosa e não vou conseguir viver o único momento da vida que eu efetivamente consigo viver, que é o hoje. O passado você não tem como voltar. O futuro não te pertence ainda, então a melhor fase da sua vida é hoje.
O melhor momento para você fazer as escolhas é hoje. A melhor hora para você planejar o que você quer fazer, ser ou ter no futuro é hoje. Então, a nossa tarefa de hoje é você pensar: o que eu fiz de escolha hoje? Hoje as minhas escolhas foram boas? Hoje eu escolhi comer salada na hora do almoço, mesmo estando frio, mesmo sabendo disso tudo, blá, 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 mas eu comi salada. Hoje eu bebi água, fiz um story hoje pra você sobre água, né? Porque as pessoas não bebem água no inverno, acham que é só porque é inverno, uai, eu posso ficar sem beber água? Então, assim, não é bem por aí, tá? Então, pensem na tarefinha de hoje, como foram as minhas escolhas. Ontem a gente conversou sobre planejamento, né, na live de ontem, pra gente planejar a nossa próxima semana de dieta. E hoje já faz parte do planejamento de ontem, né? Então eu quero saber, quero perguntar pra vocês, quero que vocês pensem e reflitam sobre isso. Quais foram as minhas escolhas hoje? Quais foram as minhas escolhas na última semana? Quais foram as minhas escolhas no último mês, tá? Então eu quero que vocês façam essa avaliação, porque tem muito paciente que às vezes semana passada não foi boa, mas vem de um mês maravilhoso, que perdeu muito peso, que tá indo tudo bem, tá? Então, fazendo isso, você vai conseguir avaliar. As minhas escolhas no final de semana são as mesmas escolhas que eu faço durante a semana? Ou será que as minhas escolhas no final de semana têm sido influenciadas por outras pessoas, pelos amigos, pelo meu marido, por pensar, né, naquele tal daquele sextou, daquele sabadou, que a gente tem essas convenções sociais de que fim de semana pode chutar o balde da dieta e se você quer emagrecer, você sabe que não pode, tá? Então, hoje a nossa atividade é sobre escolha. Pare e pense como têm sido as suas escolhas e, principalmente, se você quer mudá-las ou não, tá? Se as suas escolhas estão sendo joia, tá 100%, Maíra, tá tudo certo, só continua, ok? Se as suas escolhas estão sendo mais ou menos, a gente vai trabalhar para que elas sejam mais do que menos, né? A gente vai tentar melhorar aí as nossas escolhas. Maíra, minhas escolhas estão sendo péssimas, então você precisa tomar uma atitude hoje. Você precisa de mudança hoje. Você precisa bater no peito e assumir a responsabilidade hoje. Sem culpar o inverno, sem culpar o marido, sem culpar o trabalho, sem culpar nada. Assumindo a responsabilidade e fazendo diferente de hoje em diante. O que passou, passou. O que vir, virá. Mas o de hoje eu consigo e eu vou assumir a responsabilidade e melhorar as minhas escolhas, tá bom? Esse tema de escolha, eu acho ele bem profundo, eu acho que a gente merece essa reflexão, que a gente merece conversar sobre isso. O dia 2 da jornada do emagrecimento, quando a gente fez, a gente vai fazer de novo, tá? O dia 2 da jornada do emagrecimento foi sobre escolhas, né? Porque emagrecer é uma escolha. O emagrecimento, ele é uma escolha e eu vou te falar, tá? É uma das escolhas mais difíceis que a gente toma. Porque emagrecer requer coragem, né? É muito mais fácil eu ficar do jeito que eu tô. É muito mais fácil eu sair comendo tudo que dá vontade. É muito mais fácil. Mas se eu escolho emagrecer, se eu escolho ter uma vida saudável, eu preciso fazer algumas renúncias. Mas essas renúncias vão dar muitos resultados. Eu vou colher muitos frutos. E é por isso que essas escolhas valem a pena, né? E pra gente finalizar, a Josi escreveu aqui responsabilidade nas escolhas. Gostei bastante desse tema. Bacana, Josi. Pra gente finalizar, eu queria que vocês pensassem no seguinte. Toda escolha, toda escolha que você faz em relação a você, em relação ao seu trabalho, em relação à sua carreira, em relação à sua família, ao seu relacionamento, toda e qualquer escolha que você faça tem consequência. A gente não vive numa bolha, nós não somos inertes nesse mundo, né? Tudo que a gente faz, toda ação tem uma reação. Isso é lei da física, tá? Tudo que você faz
volta. Toda ação que você faz, ela tem retorno. Mesmo que você ache que não, porque às vezes você fala assim, meu Deus, eu fiz dieta essa semana toda, essa semana eu fiz dieta e mesmo assim eu não tive o resultado. Calma, o resultado vai vir. Mesmo quando a gente mantém o peso na balança, às vezes depois de um mês e você vai puxar a fita, por exemplo, você vê que a medida diminuiu. Então, toda escolha positiva tem ações positivas. Toda escolha negativa vai ter ações negativas. Então, toda escolha que você faz tem uma consequência. Se a sua vida está do jeito que ela está hoje, foi devido às escolhas que você fez. Se a sua vida está ótima, mérito seu. Se a sua vida não está tão boa, mérito seu também. Então, cabe a você mudar. Cabe a você dedicar, cabe a você a escolher melhor. Escolher melhor as coisas que você vai comer, escolher melhor as pessoas com que você convive, escolher melhor os seus horários, os seus hábitos. Tudo são escolhas. Aprendam a ter responsabilidade sobre as escolhas, que aí a gente colhe os frutos muito, muito, muito melhor, tá bom? E espero que vocês tenham gostado do nosso tema de hoje. Todo mundo mandando aí, né? Bastante comentário, foi ótimo. Uma energia muito boa aí, né, que a gente teve. E esses dias de live têm sido muito bons, gente. Quando a gente quando a gente assume, né, fazer alguma coisa diariamente, é mais puxado, sabe? Assim, pra quem, não sei se vocês já passaram por essa experiência, né? Quem trabalha aí nesse online sabe disso. Então, assim, quando a gente assume fazer alguma coisa diariamente, a gente tem renúncia também, né? A gente tem renúncia, às vezes, num momento de brincar com o filho, a gente tem renúncia, às vezes, de uma hora, né? De que a gente tem que mudar as nossas horas, às vezes a gente tem que correr um pouquinho mais. Mas no outro dia eu tava ouvindo de um palestrante que eu gosto muito, 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 que ele é coach também, falando que, assim, toda semente que você planta, ela tem retorno. E eu acredito que esse trabalho que a gente faz é uma constante forma de semear sementes, sabe? Então, assim, todo mundo que escolhe ir para Emagrecenter, todo mundo que ouve Emagrecenter, se você que tá me ouvindo tá na Emagrecenter hoje, ou se você que tá me ouvindo já esteve no Emagrecenter, ou se você quer vir para Emagrecenter, às vezes você vai vir hoje, depois dessa palestra, às vezes não. Mas uma hora você vai escolher recuperar a sua autoestima, melhorar a sua saúde e sair da obesidade. Então, esse trabalho que a gente faz, eu acredito que é uma constante forma de semear, assim, sabe? A autoestima, semear a saúde, semear a mudança de hábitos nas pessoas. Então, mesmo que às vezes não é todo mundo que consegue atingir a meta, eu tenho certeza absoluta que todo mundo que tem contato com o Emagrecenter melhora a sua vida. E isso é muito importante pra gente, sabe? Então, várias pessoas me deram feedback, tanto no meu telefone pessoal, né? Os pacientes todos têm meu WhatsApp. Então, assim, tanto no meu pessoal quanto no da clínica, quantos feedbacks pessoalmente mesmo, né? Que eu tive lá na clínica, todo mundo elogiando muito. Então, eu fico muito feliz de poder melhorar, nem que seja um pouquinho, a vida de vocês, tá? Então, muito obrigado por essa parceria, muito obrigado por vocês virem aqui escutar a gente, confiar no nosso trabalho, né? Dar essa credibilidade, que isso é muito, muito, muito importante pra gente, tá bom? E amanhã, terça-feira, a gente finaliza o nosso dia 7/7. Amanhã é um fechamento de ciclos, tá? Porque amanhã é o último dia da turma do Desafio 30 Dias, a turma de agora, né? Essa turma de junho. Amanhã é o último dia, o dia 30 de 30, o dia da pesagem final deles. Amanhã é o último dia dessas lives, né? Desse grupo aí de 7 dias de live. E amanhã também é o dia da nossa live de terça-feira. Então, a gente vai ter bastante coisa boa aí. Vou preparar um tema bem legal pra vocês amanhã. Aqueles temas que dão uma sacudida, sabe? Todos deram, né? Desses 6 que a gente teve aí. Mas vou preparar um tema muito legal. Então, gostaria muito que você também estivesse com a gente amanhã, 7/7, pra gente fazer esse fechamento aí.
Amanhã também eu vou mostrar pra vocês sobre os resultados, tá? Do desafio 30 dias da turma que vai terminar amanhã. Gente, é muito resultado lindo, muito, muito, muito mesmo. E tenho certeza que vocês vão ficar, assim, admirados, impactados com os resultados. Hoje a gente teve análise de meta também, pacientes perdendo muito peso. Hoje teve uma paciente que eu fiquei muito, muito, muito feliz. Ela fez a consulta com o Léo dia... Hoje é 12? Ela fez a consulta com o Léo dia 9 de junho. Ela começou na clínica pesando 152, obesidade 3, pesando 152 quilos e hoje, né, não completou um mês ainda, vai completar um mês. Não, completou um mês, dia 9 completou um mês. Hoje a gente fez a análise de meta dela. E aí, na hora que ela chegou, né, eu falei assim, prazer, Maíra e tal, você começou aqui com a gente, ela fez um mês agora. Eu falei assim, e como que tá o processo aí? Ela, maravilhoso! E me mostrou o cartão. Gente, ela emagreceu 12 quilos em um mês. Então, ela foi de 152 quilos para 140, com 30 dias. Então, assim, isso é muito, muito gostoso de ver, gente. Aí, eu conversando com ela, ela falando comigo, nossa, Maíra, eu não tava conseguindo subir rampa. Porque, realmente, 150 quilos é muito peso, né? O coração tá ali constantemente... em sofrimento, tá? Porque é um processo, né, muito penoso pro corpo quando a gente tá com muita gordura a mais. E ela falou comigo, Maíra, eu tava andando assim, uma rampinha e tava morrendo de cansaço. Agora eu tô subindo, tô descendo, nem tô ficando cansada, minhas calças já estão mais largas. Então, assim, gente, o brilho nos olhos dela me emociona, sabe? De verdade, assim, me emociona. E eu falei com ela, você pode ficar tranquila que agora nós vamos caminhar e daqui a pouquinho a gente já tá saindo dos 3 dígitos e te dando qualidade de vida, porque ela escolheu emagrecer. A escolha inicial dela foi influenciada pela tia, porque a tia é nossa paciente há 2 meses, gostou muito do trabalho, falou assim, não, preciso levar minha sobrinha. Aí levou a sobrinha, já tinha um mês que ela tava lá, levou a sobrinha, então a primeira escolha, a escolha inicial foi influenciada pela tia, positivamente. Mas esse mês foi mérito dela. Em um mês ela eliminou 12 quilos. Então, assim, vale muito a pena. Por isso que eu falo pra vocês, escolham vocês, né? Lembra sempre que eu tô falando esses dias da máscara de oxigênio que cai do avião. Primeiro coloquem em você pra depois ajudar crianças e idosos, né? Ou seja, primeiro vai cuidar da sua vida. Primeiro a gente cuida da nossa vida para depois pensar na vida do filho, do marido, da família, do irmão, de todo mundo. A gente precisa de cuidar desse templo aqui, né? Que a gente recebeu, que é a nossa primeira casa, que é a nossa primeira morada, para depois eu ter condição de ajudar o outro. Eu tenho que estar bem para mim para conseguir ajudar o outro. Só assim que as coisas fluem, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Espero todo mundo amanhã 7h07, né? Vou finalizar, senão eu fico falando aqui até amanhã. Mas que bom que vocês estão aqui até agora, né? Ninguém saiu da live, então é porque todo mundo gostou. Mas vamos finalizando, né? E amanhã a gente retorna aí com o nosso tema para poder fazer o fechamento desses 7 dias de live aí, tá bom? Grande beijo, boa semana, 1 quilô a menos para todo mundo e até amanhã 7h07.